Bom dia, mais um café com Cristo abençoado. Nessa manhã de segunda-feira, nós entramos aqui na presença do Senhor. Eu gostaria muito de começar já orando o Pai Nosso. Hoje nós vamos começar diferente. Então, é a oração que Jesus nos ensinou a orar, né? E talvez a gente busca tantas palavras bonitas para orar, mas vamos orar o que Jesus nos ensinou, né? Então, você que vai entrar nessa live, você que vai compartilhar essa live, você que vai assistir depois, fique em espírito de oração, tá? Pai nosso que estais no céu, santificado seja teu nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livre-nos do mal. Assim é o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém. Bom dia, bom dia. A oração que Jesus nos ensinou, o Pai Nosso, né? O Pai é nosso. O Pai é nosso, eu nunca vou me cansar de falar. O Pai é nosso, Ele é teu Pai. Por isso que Jesus nos ensina, né? Quando Ele deixa essa oração para nós como referência, porque Jesus, quando Ele ensinava, ele ensinava a verdade para nós, que nós não devíamos nos preocupar com palavras bonitas, mas que a oração ela devia ser constante nas nossas vidas. Só que antes da gente, Jesus tem uma passagem que ele fala assim para mim e para você: vigiai e orai. Por quê? Porque tem gente que passa uma vida inteira orando, mas oração, bom dia, mãe. Oração sem ação, ela não tem obras. A fé sem ação, ela não tem obras. E as obras faz com que, sem obras, a nossa fé vai esfriando. Por quê? Porque a gente não vai vendo resposta das nossas orações. Por isso que é muito importante a gente orar sempre na direção daquilo que Deus quer pra gente, mas a gente também precisa entrar em ação. Tem a minha parte, tem a sua parte que não cabe a Deus. Deus não vai fazer a parte que é nossa. O que é para eu fazer, você não precisa fazer, porque é para eu fazer. Agora, o que é para você fazer, cabe a você fazer. Não vai ter outro jeito. Às vezes a gente fica empurrando coisas com a barriga, não querendo tomar certas atitudes, mas tem coisas que Deus não pode fazer por você, por mais que você ore. Por mais que você ore, não vai acontecer. Vai acontecer dentro das possibilidades que é você fazer. Tem coisas que não são milagres, tem coisas que são decisões que cabem a mim e você. Logicamente que essas decisões têm que ser pautadas naquilo que o Senhor tem pra gente, né? Sempre orar naquilo que o Espírito Santo tem pra gente. E Jesus, ele era muito simples no caminhar dele. Ele era simples no caminhar dele. Porque ele vivia um dia de cada vez, ele sabia tudo que ele ia passar. Mas ele vivia um dia de cada vez, ele resolvia um problema de cada vez. Quando aqui passou, né? Quando passou aqui como ser humano. E hoje, a palavra que Deus me deu, eu tô com a minha energia atacada, tá, pessoal? A palavra que Deus me deu tá em uma das cartas aqui de Paulo, né? Quantas cartas Paulo não escreveu? E hoje nós vamos ler a epístola do apóstolo Paulo em Colossenses. Todos Efésios, Colossenses, Coríntios, Romanos, são tudo cartas que Paulo escreveu durante seu trabalho evangelístico. Eu até comentei ontem aqui, né, você que estava aí, que quando Paulo não era convertido, ele escrevia cartas pedindo para aprisionar o povo de Deus, né, ou condenar à prisão e morte. E depois da conversão, ele usa... Você vê que Deus nunca vai desperdiçar recursos. Deus nunca vai desperdiçar recursos. Então, tudo que foi usado, tudo que aconteceu na sua vida, Deus vai usar em algum momento. Assim como ele usou, né, as cartas de Saulo. Tinha tantas habilidades para pedir a cabeça do povo de Deus. E depois ele começa a escrever as mesmas cartas para salvar o povo de Deus, né? Isso é muito interessante. Então, Deus não desperdiça recursos. E a palavra de hoje, ela tá nessa epístola de Colossenses, que o título da mensagem é bem no capítulo 1. O título da mensagem na minha Bíblia é Andando Dignamente. Andando dignamente. Como deve ser o nosso andar aqui na terra, né? Vamos entender através dos olhos do apóstolo Paulo. Por essa razão, nós também, desde o dia em que o ouvimos,
não cessamos de orar por vós e pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade e em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Olha que interessante. Para a gente poder andar dignamente, o apóstolo vem nos ensinar aqui que primeiro nós precisamos ser cheios, né? Primeiro orar, primeiro ouvir, depois orar, depois pedir para que sejamos cheios da vontade de Deus dentro de nós e depois ter sabedoria e inteligência. Então, eu vou até marcar aqui para a gente trabalhar, conversar sobre esses itens. Então, ouvimos, cessar de orar, cheios do conhecimento da vontade de Deus e sabedoria e inteligência espiritual. Então, para que eu e você, bom dia, Érica, para que eu e você possamos andar dignamente. E o que é dignamente? É andar em retidão, é andar de cabeça erguida, é andar na certeza de que você está fazendo o certo, o correto, né? Isso é andar dignamente. Nós precisamos andar dignamente quando nós estamos cheios e revestidos do Espírito Santo, porque é aquilo que eu falei ontem, né? A criação revela o Criador. E se nós não andarmos dignamente, dificilmente as pessoas verão Deus na nossa vida, né? E o que mais falta hoje em dia para as pessoas é esse relacionamento com Deus. As pessoas estão vazias, elas estão tristes, elas estão adoecendo emocionalmente. E a emoção, ela vem de um coração magoado, de um coração frustrado, de um coração ferido, né? Muitas vezes a gente é ferida ao longo da nossa jornada por pessoas ou por situações, né? Nós gostaríamos de viver outras coisas e acabamos vivendo outras que não nos agrada. Mas é importante, Paulo vem nos ensinar que andar dignamente aqui, o primeiro passo para que a gente venha ter esse caminhar com Deus de uma forma digna e uma vida digna aqui na terra, é ouvir. Que é o que você está fazendo aqui todas essas manhãs. Você está ouvindo a palavra de Deus. Só que de tudo que eu falar aqui, às vezes vai ser só uma palavrinha que vai entrar no teu coração. Porque a palavra de Deus, ele tem esse poder de penetrar na alma do ser humano, né? O Criador, ele te formou, então ele sabe exatamente o que ele vai falar para você, porque ele te conhece, ele sabe o que você tem passado. E aí, às vezes, uma palavra que você ouvir aqui vai fazer sentido para você. Então, o ouvir é muito importante, mas muitas vezes a gente percebe pessoas que elas têm bloqueio ao ouvir. Elas têm bloqueio ao ouvir aquilo que vai edificar, aquilo que vai fazer com que ela ande para frente, e ela não bloqueia aquilo que diminui, aquilo que faz ela ficar para baixo, aquilo que põe ela dentro da cova. Entende? Muitas vezes eu e você, a gente ouve coisas que não nos edificam e as que edificam a gente tampa os ouvidos para ela. Então o ouvir, ele é muito importante. O que você tem ouvido? Porque a gente ouve do lado de fora e importa para o lado de dentro. Importar. E a palavra importar, importante, vem de importar. A palavra importante vem, eu levo para dentro, né? Eu importo para dentro a palavra importante. Então, o que você está ouvindo, que você está trazendo importância, é a palavra de Deus? Porque se for a palavra de Deus, você vai ter vitória, você vai ter paz. Agora, o que você está ouvindo e importando para dentro de você, para dentro do seu coração, está te edificando ou está te puxando para baixo? Ou está te colocando numa cova, ou está te colocando no fundo do poço? Então, por isso que Paulo nos adverte que andar dignamente, a primeira coisa, é o que nós vamos ouvir. E aqui, no caso, é ouvir a palavra de Deus no nosso dia a dia. É importante o que eu e você ouve no nosso dia a dia. Então, que nessa manhã, instruído por essa palavra que Paulo nos ensina hoje, a ouvirmos realmente aquilo que vai nos edificar. Porque o que não vai nos edificar, nós precisamos aprender a blindar os nossos ouvidos, a blindar certos ambientes. Tem certos ambientes que você já sabe que você vai lá, que só vai ouvir palavra de derrota, que só vai ouvir gente te pondo para baixo, mas ainda assim você vai.
Então, peraí, fica difícil blindar os teus ouvidos. Se você já sabe que aquela pessoa, e verdadeiramente, não é sobre as pessoas, mas existem pessoas que elas recebem uma energia ruim, uma certa influência, e aí você sabe que estar perto delas vai fazer com que você importe sentimentos ruins para dentro do seu coração, não esteja junto dessa pessoa, ore por ela. Mas não esteja caminhando junto. Porque Jesus sempre mandava ir de dois em dois, porque quando um tivesse fraco, o outro estava forte. Jesus sempre que tinha uma obra para os discípulos, quando ele dava alguma ordem para os discípulos, ó, vai até tal lugar, busque tal coisa, ele nunca mandava as pessoas sozinhas, ele sempre mandava de dois em dois. Por quê? Ele sempre falava que quando um estivesse forte, o outro estivesse fraco, o forte suportaria o fraco. Só que muitas vezes a gente percebe que do nosso lado tem um monte de gente fraca. E como um fraco vai ajudar um outro fraco? Como um cego pode guiar outro cego? Então nós precisamos estar do lado de pessoas que nós vamos ouvir coisas que vai nos edificar, certo? A outra sugestão aqui para nós andarmos dignamente segundo o apóstolo é cessarmos sem orar. Muitas vezes a gente entra em estado de oração quando a gente está com um problema muito grande, né? Às vezes a gente está com uma dificuldade muito grande e aí a gente entra em oração. E entrar em oração somente nos momentos difíceis, fica difícil você resistir o dia mal. Né? Jesus vai trazer alívio para você, não se trata de que ele não vai ouvir a tua oração, ele vai ouvir a tua oração. Mas a gente precisa ter constância na nossa oração. Nós precisamos também aprender a orar no dia que está tudo bem. No dia que está tudo bem, nós temos 1001 motivos para orar. Por quê? Porque nós temos que agradecer, glorificar o Pai por mais um dia, saúde. Você tem tantos motivos para orar no dia de hoje, tantos motivos. E às vezes a gente fica muitas vezes com preguiça. E eu não estou te convidando a ser um crente, porque é aquilo que eu falei. Crente, o diabo é o mais crente de todos, mais crente do que muito crente dentro da igreja. Né? Aqui, essas reuniões, esse café com Cristo, não se trata de seguir uma religião, mas de seguir os passos de Jesus, de sermos verdadeiros imitadores de Jesus, aquilo que ele foi. E ele orava muito. Quando eu assisti ontem Paixão de Cristo, e logo a primeira cena do filme é a cena que ele tá no Monte das Oliveiras orando, né? É aquela cena que ele sua sangue, o estresse que ele vai passar é tão grande, ele tá tão ansioso que ele acaba passando por esse fenômeno que é raríssimo na medicina. E ele pede para os discípulos, olha, vigiai aqui enquanto eu vou orar. E quando ele volta, ele ora 3 vezes nessa noite, nessa madrugada. E quando ele volta, os discípulos estão dormindo e ele repreende, ele fala, Pedro, não conseguiu ficar 1 hora pelo menos acordado, vigiando? Então, quer dizer, a gente tem uma falha no nosso relacionamento com Deus, que é quando a gente deixa os problemas, o cansaço, superar o nosso espírito, né? Então, a oração aqui, a gente não pode se cansar nunca, em tempo algum, de orar. Depois, Paulo vem falar para nós que nós precisamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus. Quer dizer, nós precisamos sempre estar alinhados com a vontade de Deus. Se nós quisermos andar nessa terra dignamente, nós precisamos estar em alinhamento com a vontade de Deus. E todas as manhãs eu venho aqui falar para você como é que você anda alinhado com a vontade de Deus. É quando você dá ouvidos à voz do Espírito Santo que habita em você. É quando você acessa a mente de Cristo que está em você. E essa mente de Cristo, Paulo também fala que nós temos a mente de Cristo, então nós precisamos acessar. O que você está fazendo aqui todas as manhãs é desbloqueando, ou eu estou te dando uma chave aqui nessas manhãs para que você aprenda a entrar nesse lugar, acessar esse lugar que é a mente de Cristo dentro de você. E a mente de Cristo, ela habita em mim, habita em você, e todos nós somos um, porque é só um Espírito. Então, os mesmos anseios que você passa, eu também passo, porque nós somos um, nós somos iguais, nós somos um, né? Nós somos uma criação, né? Lógico que nós somos únicos, mas nós somos um. Então, entenda que você precisa sempre estar alinhado com a vontade de Deus, porque dificilmente, se você não estiver em alinhamento com essa vontade, dificilmente vai acontecer coisas que vão te deixar realizado na sua vida, tá? Porque as nossas escolhas, nós escolhemos por um dia, mas Deus escolhe por nós pela eternidade. Deus sempre vai escolher algo que... Toda a escolha de Deus, ela é uma escolha que traz paz, que traz felicidade, e é aquela porta que se Ele abriu, Ele não vai fechar.
né? Não é uma decisão que eu e você toma hoje e daqui 2, 3 tempos a gente tem que mudar de decisão. Quando Deus realmente escolhe por nós, a decisão dele é perfeita, boa e agradável. A Bíblia vem falar isso, que a vontade de Deus para as nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos ser cheios desse conhecimento da vontade de Deus. Buscarem sabedoria e inteligência espiritual. A única coisa que a Bíblia fala para mim e para você, que é uma coisa que a gente vai receber, é só pedir, é a sabedoria. Sabe por quê? Porque se eu for contar com a minha inteligência humana, ou dos livros que eu já li, ou dos cursos que eu fiz, eu sei bastante coisa. Só que isso não vai me ajudar no meu caminhar, porque eu posso saber tudo isso para agora. Mas essa sabedoria que vem do alto, ela vai direcionar você para uma vida digna, para uma vida de paz, para uma vida abundante, para uma vida próspera. Porque a sabedoria que vem do alto, homem nenhum pode te dar, livro nenhum pode te dar. E é a única coisa que lá em, se eu não me engano, em Provérbios fala, que pede sabedoria porque o Pai vai te dar. O Pai vai te dar à vontade, é a única coisa que Ele dá. Você pode pedir hoje, Ele já vai começar a te encher. E como é que a gente é sábio? Como que a gente se torna sábio? Quando a gente começa a observar. Comece a observar o comportamento das pessoas. Comece a observar quando as pessoas, como elas agem quando está tudo ruim, como elas agem quando elas estão tristes, como elas agem quando elas estão felizes. E aí, quando você começa a perceber o comportamento das pessoas, você vai adquirindo sabedoria para você. Porque é muito mais fácil aprender com o erro de alguém do que eu mesmo errando. Então, pedir para Deus sabedoria, por quê? Porque às vezes a nossa sabedoria humana ela é limitada, mas a espiritual é ilimitada. A sabedoria espiritual, ela tem solução para todas as coisas, para todas as coisas. É só você olhar em sua volta. Uma coisa que vai te trazer muita sabedoria, uma coisa que eu pratico bastante, e eu quero deixar esse exercício para você, é você usar a contemplação. O que é isso, Moriele? O que é contemplar? É observar. Eu observo muito, muito. Eu falo bastante, mas eu também observo bastante como as pessoas se comportam, como os animais se comportam, como a natureza se comporta. Começa a observar, contemplar. E aí você vai ver que quando você está contemplando, por exemplo, eu vou pegar um exemplo bem bobinho aqui. Eu tenho uma jabuticabeira, a minha mãe acho que até aí na live ela vai saber o que eu tô falando. E eu pedi pra minha avó, antes dela morrer, muito tempo atrás, muitos anos atrás, falei, vó, me dá uma muda nessa jabuticabeira da senhora. E ela tá aqui dentro de um vaso, minha jabuticabeira, porque eu determinei que eu vou plantar em uma casa minha. Eu quero plantar numa casa minha, numa casa que eu tenho o sonho de morar. E aí tá ali determinado que essa jabuticabeira, então ela tá num vaso, tá? Mas deixa eu te falar uma coisa. Vamos pensar, ó. A jabuticabeira, a raiz dela cheira jabuticaba. A folha dela cheira jabuticaba. O caule dela cheira jabuticaba. E aí tem a jabuticaba mesmo, o fruto. Mas você consegue entender que da raiz ao fruto é tudo jabuticaba? É tudo jabuticaba. E o que eu quero falar isso pra você? Isso se chama essência. Isso se chama identidade. E por que eu percebo isso? Porque você começa a trabalhar a contemplação. E aí você começa a ver Deus nas pequenas coisas. Então a jabuticaba, ela só pode ser jabuticaba. É isso que eu falo quando você não entende que você é filho de Deus. A sua essência é Deus. A sua raiz é Deus. Você cheira Deus na raiz, você cheira Deus no caule, você cheira Deus na folha e você cheira Deus, você é o fruto. E muitas vezes a gente não entende isso. Então quando você consegue contemplar as coisas que Deus fez, as coisas que Deus fez aqui na Terra, você consegue ver a perfeição, você consegue ver o ciclo, e isso vai despertando a sabedoria que vem do alto, porque é algo muito sábio. Por exemplo, já pensou se a gente tivesse que plantar, imagina, a gente tivesse que plantar para depois saber que fruto daria? Ah, eu vou plantar aqui 10 sementes, aí depois eu descubro que fruto que nasce. Não, a essência já te dá o cheiro da fruta, é incrível isso. Você pode pegar qualquer fruta, ela vai ter o cheiro dela, o cheiro característico daquela fruta. Mesmo que você não tá vendo fruto nenhum, mesmo que é uma semente.
Faz sentido isso para você? Por que eu tô te falando isso? Porque só eu e você que se vê fora desse ciclo de perfeição. Só eu e você se vê fora da criação de Deus. Então, tudo que Deus cria é perfeito e você também é um ser perfeito aos olhos de Deus. Nós somos falhos, mas aos olhos de Deus ele vê a criação dele perfeita, exatamente como ele fez, como ele te formou. Então, quando você começa a trabalhar a contemplação dentro de você, você vai desenvolvendo a inteligência espiritual. Porque você vai vendo as coisas que Deus fez, você vai vendo princípios nas coisas que Deus fez. Aí depois é só você pegar tudo isso e transferir para sua vida. Tudo que você observar, o comportamento de um animal, eu observo muito a minha cachorra aqui em casa. Olha, é incrível como às vezes o Espírito Santo fala comigo através da cachorra. Eu sei que pode parecer loucura, mas quando você está em um relacionamento com Deus, ele usa qualquer coisa. A gente vê lá no Antigo Testamento, Deus usava a sarça, Deus usava uma burra, um jumento para falar. Deus usava várias coisas para mostrar para o homem que ele estava por perto. E aí, às vezes a minha cachorra, ela fala, ela me ensina, né? E outro dia eu até falei na igreja, né, que eu fui pregar. Eu falei sobre essa cachorra minha, porque ela é uma pastora, né? Então, o que que é o pastor? O pastor cuida das ovelhas. Então, aqui em casa, nós somos tudo ovelhas. E ela cuida da gente, né? E aí eu vejo o cuidado que ela tem. Então, até na hora de comer, ela tá comendo, mas ela tá olhando para tudo que tá acontecendo. Ela tá atenta. Ela nunca se desliga. Ela só se desliga quando é a hora de dormir. Aí eu coloco ela no quarto, ela dorme comigo, ela dorme na caminha dela. E aí eu coloco ela no quarto, aí é a hora que ela realmente desliga, até ronca. Mas enquanto isso não acontece, ela está vigilante a tudo que está acontecendo dentro da minha casa, ou ao entorno, no meu quintal, ou em volta da minha casa. E a gente não tem esse comportamento. E por que a gente não tem esse comportamento? Se os animais que foram feitos por Deus, porque foi feito por Deus, você crê que foi feito por Deus? Se os animais que foi feito por Deus, eles já dão características, eles usam princípios. Os animais usam os princípios do Criador, de ser vigilante, de estar atento, de ser zeloso, cuidadoso com a sua família. E às vezes a gente ignora os princípios de Deus. Mas a natureza não ignora os princípios de Deus. Então eu tô falando tudo isso para você porque se você quer ser uma pessoa que tenha sabedoria que venha do alto, use o poder da contemplação e comece a observar tudo à sua volta, tá? Os animais, a chuva, o sol. Você vai observando a natureza e você vai vendo o quão rico e quão poderoso é o Deus que você é filha, que você é filho. Entende? Então que nessa manhã eu quero orar por você, porque Deus vai despertar um novo conhecimento. Eu quero orar por você no sentido de que Deus venha te dar sabedoria que venha do alto, que Ele venha despertar, que Ele venha abrir os teus olhos naturais para eles se tornarem olhos espirituais e contemplar tudo que Deus faz, porque tudo que Deus faz é bom, tudo que Deus faz é agradável, tudo que Deus faz é perfeito. E quando você começar a observar isso, você vai observar um pouquinho de quem é seu pai. E observando um pouco de quem é o seu pai, você vai se percebendo nisso. Você precisa se perceber. Porque o homem é o único animal que ele se vê fora. Ele se vê longe do Criador. Você se vê distante do Criador. Parece que Deus é uma divindade que está lá num canto e que você está distante, que Ele é intocável, que Ele está num trono e é intocável. E Deus é super acessível. No entanto, quando Adão come o fruto, Deus vem e não entende. Deus sabia, né? Mas Deus pergunta por que eles estavam se escondendo de Deus. Gente, tem como se esconder de Deus? Não tem como. Então é melhor que eu corra para os braços dele o quanto antes. Se você errou, se você está se sentindo acusado por alguma coisa que você falou para alguém ou que você fez para alguém e isso tem te consumido, ei, corre para os braços do Pai e fala logo, fala, Pai, eu errei, me perdoa. Sabe por quê? Porque isso vai curar teu coração. E aí você vai poder contemplar quem é o teu Pai verdadeiramente. Então, que nesse momento de oração eu vou orar com você e por você nessa manhã, para que Deus venha te encher de sabedoria. Porque, gente,
A única coisa que eu e você precisa nesse mundo é a sabedoria que vem do alto, ó, porque com sabedoria eu consigo cuidar bem da minha saúde, com sabedoria eu vou ter ideias para ganhar dinheiro, com sabedoria eu vou cuidar bem dos meus filhos, educar eles bem, com sabedoria eu vou ter energia, eu vou saber direcionar as minhas emoções, então eu vou conseguir gerir as minhas emoções e isso vai me dar mais energia. Com sabedoria eu vou aprender a redimir o tempo. Tem um monte de coisa que eu consigo fazer quando eu tenho sabedoria. Então a única coisa que eu e você precisa, às vezes a gente fica concentrado. Ah, nós precisamos de dinheiro. Ah, nossa, eu preciso disso, eu preciso dessa. Tudo bem, eu sei que você precisa. Só que se você se concentrar em ter sabedoria, Deus vai te dar a solução perfeita para aquela situação que você está vivendo. Então, que a tua oração nessa manhã, eu vou ligar minha fé com a tua nesse momento, mas para que Deus venha nos encher da sabedoria que vem do alto, para nos direcionar, para que a gente venha viver os propósitos dele para a nossa vida, amém? Então, você que crê aí, coloca a tua mãozinha aqui, ó, sobre a minha mãozinha, e nós vamos orar nesse momento. Ó Pai querido e Pai amado, nós rendemos graça a Ti, Senhor, porque sabemos que tudo o que o Senhor faz é bom, Senhor. Primeiramente, eu gostaria de pedir perdão pelas nossas falhas, os nossos erros, Pai. Muitas vezes nós erramos querendo fazer o certo, Senhor. Então, perdoa as vezes que nós falhamos, as vezes que com o nosso comportamento nós não Te agradamos, Senhor. Então, perdoa as nossas falhas nesse momento, Senhor. Terás cura para os nossos corações, Pai, para que o Senhor possa vir fazer morada numa casa limpa, não numa casa cheia de mágoa, Senhor, numa casa que falta perdão. Então vai trabalhando nas nossas vidas nesse sentido, Senhor, trabalhe nos nossos corações, mas em especial, Senhor, eu te peço para mim e para essas pessoas que estão aqui orando nesse momento comigo, Senhor, que elas venham ser cheias da Tua sabedoria. Da sabedoria que vem do alto, Senhor, porque nós sabemos que se nós tivermos sabedoria, nós iremos andar conforme a Tua vontade, nós iremos passar por essa vida dignamente, nós aprenderemos, Senhor, mais de Ti. Então, Senhor, que o nosso coração esteja disposto a estar cheio da Tua sabedoria. Nos encha, Senhor, com a sabedoria que vem do alto, aquela que o mundo não nos pode dar, aquela que os livros e os mestres desse mundo não nos podem ensinar, Senhor, mas aquela que o Senhor tem para nos dar. Então, Senhor Jesus, abre os olhos dos Teus filhos nesse momento para que eles possam enxergar a sabedoria que vem do alto, que às vezes está acontecendo na nossa frente, mas por conta da correria ou dos nossos olhos tampados, né, dos nossos olhos cheios de travas, Senhor, nos impedindo de ver a verdade, Senhor, tem impedido da gente ver a Tua sabedoria agindo na nossa vida, no nosso dia a dia. Senhor, então que nessa manhã os Teus filhos venham ser cheios de sabedoria. Enche eles com a Tua sabedoria, Senhor. Enche eles com a Tua instrução. Juntamente com a sabedoria vem a instrução. Enche eles, Senhor, também de discernimento, Senhor. Enche eles de entendimento da Tua palavra e da Tua vontade. Todas essas características, Senhor, estão reunidas em uma palavra que é sabedoria. Então, que os Teus filhos venham ser cheios de todas essas coisas, Senhor. De sabedoria, de discernimento, de entendimento, Senhor, de visão. De visão espiritual, Senhor. Blinde também agora o coração dos Teus filhos, Pai, para que nada venha a ser importado para dentro deles que possam afastar o Senhor, que possa afastar o Teu Espírito de nós, Senhor. Blinde os nossos ouvidos, Pai, para somente ouvir aquilo que nos edifica, aquilo que nos faz crescer, aquilo que nos alimenta a nossa alma, Senhor. Que tudo aquilo que não vier do Senhor Jesus venha a ser blindado em nossos corações. Pai, eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos, Pai. Hoje, Senhor Jesus, é mais uma semana que começamos direcionados pela Tua palavra, Pai. Então nós Te entregamos essa semana nas Tuas mãos. Faz grandes coisas, Pai. Grandes coisas faz na vida dos Teus filhos, para que a fé deles possam crescer, Pai. Porque a fé sem obra, Senhor, ela é morta. Então, Senhor, que os Teus filhos possam perceber a Tua presença ali junto deles, no dia a dia, no cuidado, no zelo, Pai. O Senhor é um Deus de detalhe. Então, Pai, eu entrego a vida de cada um deles nas Tuas mãos. Eu entrego a segunda-feira em especial, Senhor, porque eu sei que eles estão buscando um relacionamento contigo. Então, Pai, que nessa segunda-feira, Senhor, eles venham, Senhor, viver grandes coisas na Tua presença.
Pai, esteja com eles no dia de hoje. Vai abrindo porta onde for necessário, vai trazendo cura onde for necessário, Pai. Vai visitando os doentes, vai visitando os oprimidos, os cansados, Senhor. Vai visitando todos aqueles que carecem da Tua presença, Senhor. Então, que nessa segunda-feira, Senhor, os Teus filhos, Pai, possam honrar o Teu nome com as nossas vidas, Pai. Assim como a criação precisa glorificar, Senhor, o Criador, que nós sejamos, Pai, essa criação que venha glorificar o Teu nome por onde nós formos no dia de hoje. Que pessoas possam ver a Tua presença em nós, Senhor. Que nós possamos exalar o Teu perfume, Senhor. Que nós possamos ser o sal da terra. Senhor, que nós possamos ser luz no mundo. Então, Senhor, condiciona os Teus filhos para o Teu propósito. Eu entrego a vida de cada um nas Tuas mãos, hoje, amanhã e para todos sempre. Você quem crê, diga amém. 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 Estejam todos vocês com Deus nessa segunda-feira especial, né? Você começou a sua semana aí entregando teu caminho, tua vida, os teus compromissos. Entrega teus compromissos. Às vezes você tem uma reunião importante, às vezes você tem uma decisão importante. Deixa Deus decidir por você. Deixa Ele escolher por você. Não sofra, não sofra querendo tomar decisões. Pede para Ele decidir por você, porque Ele pode. Ele é o teu Pai, tá bom? Não quebre essa corrente, não quebre esse relacionamento com Deus que você está tendo. Você vai colher grandes frutos disso. Você vai colher, você vai ter experiências incríveis com Deus. Quando a gente começa a nos relacionar com o nosso Pai, a gente descobre muitas coisas a respeito dele. E principalmente o quanto ele cuida da gente mesmo, até quando a gente ignora ele. Né? Até quando a gente nem lembra que ele existe, ele está ali zelando e cuidando de nós. Então, grandes coisas ele fará. Não quebre o seu relacionamento com ele. Eu sei que você está tendo essa rotina e eu sei que vai ter dias que vai ser muito difícil estar aqui. Mas não, ainda assim, lembra que o Pai te ama com os seus defeitos, né? Por mais que você se sinta um nada, o seu Pai te ama e você é muito para ele. Você é um filho amado, você é uma filha amada. Então, ainda que o mundo não te valorize, o Pai te valoriza. Você tem muito valor para Deus. Então, que nessa segunda-feira você venha colher bênçãos do Senhor Jesus, que Ele venha te capacitar, que Ele venha te direcionar e, principalmente, que Ele venha te encher de sabedoria que vem do alto, para que você possa vencer essa segunda-feira, né? Vencer os obstáculos e lá no fim do dia você lembrar como Deus cuidou de você e agradecer, obviamente, né? Amanhã nós estaremos aqui para o nosso Café com Cristo. Eu espero que você tenha se alimentado dessa palavra, que você venha sair cheio, seu espírito venha sair alimentado nessa manhã. Vai para cima. Vai para cima, faz aquilo que Deus espera que você faça. Faça aquilo que um filho de Deus faz. Jesus nunca recuou, Jesus sempre avançou, sempre avançou. Ele estava sentindo medo, ele avançava. Ele estava sendo ameaçado, ele avançava. Ele estava sendo crucificado, ele estava avançando. Então avance. Essa é a palavra para você nessa manhã. Levante e avance. Vai correr atrás dos seus objetivos, porque você é uma filha de Deus, um filho abençoado de Deus. Amém? Um beijo grande e até amanhã no nosso Café com Cristo. E eu espero você. E Jesus também, tá bom? Um beijo grande. Tchau, tchau, pessoal. Ótima segunda-feira.